Olá, me chamo Diego Rafael Bigger, sou engenheiro civil, professor universitário e estou aqui hoje na live das 10h30 da SIC. Falaremos sobre um tema muito importante aí que é de interesse nacional. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje sexta-feira, 26 de junho de 2020. E o nosso assunto de hoje, BIM, Metodologia de Transparência em Obras Públicas. E o nosso convidado é o Diego Rafael Bigger, que é engenheiro civil com graduação em Engenharia de Custos e professor universitário e é membro do Observatório Social de Cascavel. Diego, muito bom dia. Bom dia, Jean. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando e espero contribuir com conhecimento geral aí e vamos às perguntas. Muito bem. Diego, o que é o BIM e com que finalidade essa tecnologia foi desenvolvida? Bom, o BIM é um acrônimo de Building Information Modeling. Então, traduzindo, é modelagem da informação da construção. Estava pensando como faríamos para tornar isso mais fácil, mais entendível para o público que também não é um público altamente técnico ou técnico em engenharia civil. O BIM pode ser traduzido como uma construção virtual, ou seja, a gente faz a construção no computador, nos sistemas, né, nos softwares, e modela ele da forma com que ele vai ser, que aquela construção será construída fisicamente. Então, podemos assimilar isso à prototipagem da indústria automotiva. A indústria automotiva faz isso há muito tempo, fazer os protótipos para depois fazer a produção em larga escala. Na construção civil, a gente não tem essa possibilidade porque cada projeto é único. Então, a nossa própria obra ela acaba sendo o nosso protótipo. O que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente tem muitos erros, muitos problemas que são resolvidos em obras. Então o BIM ele traz essa antecipação nas decisões, podendo prever aquilo que seria previsto lá na frente ou não seria previsto, que é pior, né? Aí acaba ocorrendo manifestações patológicas, problemas de atraso de obra, aumento de custo, paralisação por erro de projeto, enfim. O BIM é isso, é uma construção virtual onde conseguimos fazer todas as análises, todas as simulações e, vamos dizer assim, sem gastar com isso, né? A gente só gasta a hora dos envolvidos e os softwares, aí, um pouco de energia elétrica. Então, é uma coisa, resumindo, é isso, uma construção virtual. E nós estamos hoje na live das 10h30 com um cenário novo. Nós estamos aqui no aquário do ASIC Labs, que é a aceleradora e o hub de inovação da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Quero agradecer ao Serginho Altavini, que cedeu esse espaço para a gente. Os encontros diários da live das 10h30 da SIC acontecem na Sala Paraná, que é um ambiente aqui para reuniões da SIC, só que hoje ele está ocupado, então nós decidimos prestigiar a ASIC Labs. O tema do nosso encontro de hoje, BIM, Metodologia de Transparência em Obras Públicas, e o nosso convidado é o engenheiro civil e professor universitário, o Diego Rafael Bigger. Rafael, em outros países, esse método que você acabou de mencionar, ele tem outras aplicações do que propriamente específico para a construção civil? Bom, Jean, como eu disse, né, o BIM é Building Information Modeling. Então, essa metodologia ele é voltado para a construção, né? Aí nós temos a construção civil, construção de edifícios, temos a infraestrutura. Então, a metodologia em si ela é própria para a construção, né? Pode ser construção civil, de edifícios, pode ser infraestrutura, rodoviária, ferroviária, portuária, enfim, de tudo que envolve infraestrutura. E também temos o CIM, que é CIM, né? Não é CIM com S, que é voltado para as cidades como um todo, né? Então, essa metodologia ela é voltada para a construção. O que nós temos em outros países mais desenvolvidos, como naturalmente é de se esperar, nós temos um nível de maturidade do BIM um pouco maior do que nós temos aqui no Brasil, porque esse pessoal lá fora já usa isso
há um bom tempo, então eles têm, os pilares do BIM já estão mais desenvolvidos, né? Os pilares que são processos, políticas, pessoas e tecnologia. Então, está mais desenvolvido que aqui no Brasil. Aqui na América do Sul, por exemplo, nós temos o Chile, que está mais avançado que o Brasil, mas o Brasil aí está na segunda colocação, vamos dizer assim, em termos de maturidade BIM. Até temos um decreto que foi publicado agora nesse ano, decreto federal, que é sobre a disseminação do uso do BIM. Então, esse decreto traz aí um incentivo, né, essa disseminação do uso do BIM pelos órgãos federais, começando de cima para baixo, né? Enquanto isso, a gente vai de baixo para cima, as organizações privadas vão usando e vamos aí aumentando essa base, né, para tornar o BIM mais usual aí. Diego, de que forma, como o nosso tema do encontro de hoje anuncia, que é uma metodologia de transparência, né? Como o BIM pode ser considerado, de fato, um recurso que pode facilitar esse critério no que se refere principalmente à obra pública? Bom, isso é uma excelente pergunta, né? Assim, como o BIM ele consegue, a gente consegue fazer a construção virtual da forma que ela será construída lá na frente, fisicamente, então nós temos a exatidão, ou bem próximo disso, né? Do que será construído. E, consequentemente, nós temos uma exatidão nas quantidades de serviços. Quando a gente fala em obra pública, a gente tem que lembrar que os itens que são os principais itens de uma obra pública, por exemplo, são os projetos, né? Claro. Mas nós temos um item muito especial que é a planilha de quantidades e preço. Essa planilha, tradicionalmente, a gente faz ela com base em projetos que não são BIM, né? A gente tem uma planta 2D e a gente faz cálculos em planilhas de Excel, faz cálculos na mão para chegar nas quantidades do serviço. Alvenaria, contrapiso, estrutura, fundações, cobertura, ou seja, tem uma margem para interpretação nesse modelo que não é BIM. Tem uma margem que vai depender da pessoa, do profissional que está fazendo esse levantamento, vai depender de como o projeto, a maturidade daquele projeto, né? Se é um anteprojeto, se é um projeto básico ou se é um projeto executivo, mas fica muita margem aí nesse meio. O que o BIM traz? Ele traz justamente ele retira, né? Não é? Ele retira essa margem de interpretação, porque com o uso de um software BIM eu consigo modelar e com o uso, pode ser desse mesmo software, eu não vou nem citar nomes de software aqui, mas a gente consegue extrair as quantidades exatas conforme foi modelado, porque ele foi modelado conforme a gente vai construir. Então, as quantidades são exatas, não abre mais margem para aqueles aditivos que a gente solicitações de aditivos que não tem pé nem cabeça, né? A quantidade disso aqui não estava prevista. Não estava previsto porque N motivos, né, no método convencional. Agora com o BIM a gente não tem mais isso, tá? Não fica margem aí para eu quero solicitar aditivo porque a quantidade de concreto prevista não foi suficiente. Tá, não foi suficiente por quê? Aí tem outra explicação que não é o projeto. Aí começa a amarrar nessa questão. Então basicamente é isso, né? A retratação fiel da construção física, né? A gente faz o projeto, uma construção virtual antes para depois construir, então a gente tem todos os quantitativos aí dentro desse modelo. Muito bem. Quero agradecer a todos em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, o vice Genésio Pegoraro e de toda a diretoria da Associação Comercial. Sejam muito bem-vindos. O nosso assunto de hoje é BIM, metodologia de transparência em obras públicas, e o nosso convidado é o engenheiro civil com pós-graduação em engenharia de custos e professor universitário, que é integrante do Observatório Social de Cascavel, o Diego Rafael Bigger. Eu quero convidar todos que nos acompanham também para as lives que nós teremos na semana que vem, segunda-feira com Orestes Watts, presidente do Conselho Municipal de Turismo, Contur, na terça-feira com Rainer Zielasco, ex-presidente da FACIAP e ex-vice-presidente da CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, na quarta-feira com Adir Mattioni, que é consultor do SEBRAE, que vai falar a respeito de um projeto ligado à retomada do desenvolvimento econômico, e na quinta-feira nós teremos o Lincoln Carreño,
que é consultor, professor e autor de livros, que vai dar dicas aqui aos profissionais, né, principalmente no que se refere ao pós-pandemia, né, diante de todas essas mudanças e novas exigências, né, que estão sendo colocadas pelo mercado. Diego, me diga uma coisa, o que é preciso para tornar o uso do BIM, né, um aliado à correta aplicação do dinheiro público? Isso requer a vontade de alguém ou de algum órgão? Então, né, como falei sobre os pilares, né, os pilares do BIM é o que sustenta o uso, né, do BIM. Nós temos processos, tecnologia, pessoas e as políticas, né? Aí entra políticas públicas e no modo geral. Para explicar isso, eu vou recorrer a um outro tema que é do sistema Toyota de produção, que é a base do sistema Toyota de produção. Por que eles têm tanto sucesso? Por que eles fazem os carros, os melhores carros do mundo, que não quebram? Porque eles têm estabilidade. O que eles buscam lá são os conceitos de Lean Construction, construção enxuta, né? Então nós temos a estabilidade. Para a gente ter estabilidade no processo do uso do BIM, por exemplo, a gente primeiro tem que ter política pública, né? As políticas, aí nós temos o decreto, ainda é um decreto, assim, políticas públicas ainda é bem tímido, né? Para o tamanho do Brasil, para a quantidade de obras públicas que a gente tem, então ainda é bem tímido, mas estamos aí, já é alguma coisa. Aí nós temos a parte de tecnologia. Hoje tecnologia não é um problema, a gente tem acesso à tecnologia de todas as formas, é ao contrário do que era aí na década de 90, no início dos anos 2000, que era bem restrito. Até uma curiosidade, os primórdios do BIM aí é de 1975, quando o cara lá, o Chuck Eastman, fundou a ideia do BIM. Só que naquela época não tinha tecnologia. É igual o Steve Jobs. Steve Jobs criou o iPhone muito antes dele existir, só que não tinha tecnologia para criar. Então, mas o conceito em si já estava definido. Então, tecnologia, ok. Aí nós entramos na área de processos. Os processos, eles de certa forma estão bem organizados. Nós conseguimos pegar um processo de uma outra instituição lá fora, das universidades que tem mais alguns processos definidos, então o processo também eu não vejo que não é o problema. O problema que eu acho que é o central desse negócio são as pessoas. Tudo é feito com pessoas, não existem máquinas fazendo, por mais que seja avançado o sistema, precisa ter uma pessoa que fez aquele sistema, então são as pessoas. Eu acredito muito no conhecimento, né? Até como professor universitário, mas eu acredito muito no conhecimento. Então, para ter um maior uso, eu acho que primeiro a gente tem que ter essa difusão do conhecimento, tornar o BIM algo mais palpável e difundir, né? As universidades, colocar na grade curricular, terem cursos aí com entidades. Então eu acho que o X da questão aí são as pessoas, né? Até porque a gente vem, né? Temos muitos profissionais sêniores que têm muito conhecimento técnico, mas eles têm pouco conhecimento de tecnologia. Então uma das ideias que a gente tem aí nos grupos de discussão é unir os profissionais sêniores que têm as técnicas de construção com os profissionais mais jovens que têm essa facilidade de estarem em contato com tecnologia, unir os dois e colocar o BIM para funcionar. Então isso, pessoas, eu acho que é o X da questão. Eu quero agradecer mais uma vez o Diego Rafael Bigger, que prontamente, gentilmente aceitou o nosso convite de participar dessa live das 10h30 para trazer aqui para a gente um assunto tão interessante que é tão desconhecido da grande maioria das pessoas, mas que pode ter, né, principalmente na questão da economia do dinheiro público, que é um dinheiro de todos nós, uma aplicação extremamente interessante e também necessária. Eu quero avisar a todos que nos acompanham também que esse material, além de ficar disponível no feed e no IGTV, né, do perfil ASIC Cascavel, vai estar à disposição também para consulta no canal do YouTube da Associação Comercial, que é o ASIC Cascavel. Mais uma vez, quero agradecer a audiência de todos e perguntar para o Diego o seguinte: infelizmente, Diego, no Brasil existe, isso é geral, existem muitas reclamações sobre a qualidade das obras públicas.
Claro, existem exceções, né? Gente muito séria que trabalha nesse setor e que entrega um resultado que é assim de acordo com a expectativa. Mas por que essa falta de qualidade acontece? Eu estava tentando elencar os principais, porque podem ser vários, né? Como o Gia falou, tem algumas exceções, né, que fogem à regra de entregarem as obras no prazo, entregarem as obras com qualidade ou até mesmo entregarem as obras, né? Porque nós temos hoje, eu fiz uma pesquisa antes, nós temos mais de 14 mil obras paralisadas no Brasil inteiro. São quase 11 bilhões de reais investidos nessas obras. Isso é dado de 2019, porque o TCU, eu não encontrei do TCU algo desse ano, até por toda essa questão de pandemia, né? Eu sempre julguei e continuo julgando que a obra parada, a obra não acabada, ela é o pior investimento em obra que se pode ter. Porque, veja só, gastamos 11 bilhões de reais em obras que não estão sendo usadas pela comunidade, não estão sendo usadas por quem deveria estar usando. Isso é chocante, algo que me incomoda muito. Imagina 11 bilhões aí para o combate do coronavírus, a mais aí, a gente colocando 11 mais perto de nós, esses 11 bilhões terem sido investidos nessas obras e essas obras terem sido concluídas. Postos de saúde, hospitais, quantos leitos de UTI a gente poderia ter a mais, né? Então é só um exemplo aí. Mas voltando para a pergunta que o Gia fez sobre o motivo das reclamações, aí entra um conjunto, né? Junto nesse relatório que o TCU passou sobre as obras paralisadas, elenca o principal motivo, que é projeto deficiente. 47% dessas obras, 14.500 alguma coisa aí, é projeto deficiente. Então aí vai bem ao encontro do que a gente está falando aqui: BIM, construção virtual, prototipagem, e do outro lado a gente tem, isso aqui é BIM, do outro lado a gente tem um método não BIM, projeto deficiente, falta de informação. Então o BIM ele vem para cobrir isso, ele vem para transformar esse cenário de projeto deficiente e dar essa condição, no final reflete em obra concluída, tá? Então um dos pontos é projeto deficiente, vamos dizer assim. Por que esse projeto deficiente? Porque em licitações públicas normalmente a gente faz o processo licitação de projeto, contrata a empresa de projeto, ela entrega, encerra uma fase, depois faz a licitação da execução da obra, contrata a empresa de execução e vai para outra, e faz a execução. Então tem esse é um problema no tipo de contratação. Bom, isso aí eu não vou entrar hoje nesse detalhe. Mas o que acontece para contratar um projeto de arquitetônico ou de engenharia? É contratado por menor preço. Quando a concorrência é alta, né, em obras públicas, a gente tem os preços praticados são menores porque a oferta e demanda, né? Isso aí é uma lei básica do mercado. O que acontece em projetos, se você os profissionais que elaboram o projeto, eles têm um custo mínimo e muitas vezes os projetos que são vendidos estão abaixo do custo mínimo. O que ele vai fazer? Ele vai colocar uma outra pessoa para fazer aquele projeto dele. Não vai ser aquele profissional que ganhou a licitação, que tem aquele acervo técnico. Ele vai colocar um profissional júnior, um profissional trainee. Então o que acontece? Aquele profissional trainee, ele não tem a base de conhecimento que aquele profissional sênior tem. Aí começam os defeitos. Esse é um ponto, né? Partindo porque as obras efetivamente, né? Por que elas têm reclamação? É outro ponto similar à contratação de projeto. Também as obras são contratadas, a maioria esmagadora, por menor preço. Principalmente obra, a gente não tem como substituir. A quantidade de material que vai numa obra bem, vamos dizer assim, pega, né, que uma empresa ganhou com um preço bom ou com um preço ruim, a quantidade de material para ser adotado naquela obra deve ser igual. Mas quando você pratica preços muito baixos, a margem da empresa começa a diminuir. E o que acontece? Muitas vezes ela não entrega a obra. Ela entrega com má qualidade os materiais para poder ter a margem de lucro dela. Não estou nem culpando empresas aqui, tá? Porque
muitas vezes a empresa está sem obra, sem serviço, ela precisa manter a empresa, ela precisa manter a família, ela precisa manter a família dos trabalhadores, né? Tem, sei lá, 100, 200 empregados e ela dá um preço baixo para ganhar, para manter o funcionamento, só que aí implica em outras coisas. Bom, isso é um conjunto público e privado, né? Então eu acho que esses são a conjuntura, a forma de contratação é um pouco deficiente. Os projetos são deficientes porque eles são concebidos em uma metodologia que é deficiente por natureza. Para a época que foi concebida, as metodologias não CAD, ou era na mão, não BIM, desculpa, ou era na mão, ou era em formato CAD, né, auxiliado por computador, foi uma grande revolução. Mas isso foi lá em 80, 90. Agora nós temos outra metodologia. Então, o BIM vem para suprir isso tudo. Ele nasceu em Missal, tem 30 anos, é casado e está em Cascavel há 7 anos. Ele é o nosso convidado de hoje, um engenheiro civil com pós-graduação em engenharia de custos e professor universitário e membro do Observatório Social de Cascavel, o Diego Rafael Bigger. E o Diego acabou de dar uma informação aqui que eu considero extremamente contundente, que são 14.500 obras aproximadamente paradas no Brasil, que significa um custo aproximado de 11 bilhões de reais do dinheiro público que está ali, infelizmente, engessado. Eu tenho uma crítica muito particular em relação a uma situação que eu vou colocar aqui, Diego. Eu ainda acho que no Brasil prevalece o direito à livre expressão, né, de uma forma serena, respeitosa, porque é a partir do debate, é a partir dos apontamentos que eu entendo que a gente pode criar soluções para a construção de uma sociedade melhor. Eu não entendo por que a justiça, quando se detecta alguma irregularidade ou algum tipo de fraude numa obra pública, toma como medida inicial a paralisação da obra, que muitas vezes fica 5, 10 anos, 15 anos parada, apodrecendo, ou seja, na minha opinião, elevando ainda mais o custo daquele empreendimento. Eu gostaria de saber de você, Diego, se existiria um outro caminho, né, para se evitar que uma obra, a partir dessa constatação, ela possa seguir dentro do seu cronograma. Certo. Tem um ponto aí que eu já ouvi há algum tempo atrás, eu venho ouvindo desde 2016. Está tudo dentro da forma de contratação, da Lei 8666, a outro regime de contratação que é o RDC também. O que acontece, similarmente, eu vou dar um exemplo, Estados Unidos, que é uma forma que eles contratam lá. Fazem a licitação pública, normal, e eles exigem o seguro, mas o seguro que eles exigem lá é um seguro de performance, ou seja, é o seguro, a seguradora assume o risco de terminar a obra. A empresa não conseguiu honrar com o contrato, precisou paralisar, não existe paralisação de obra. Se acontecer uma intervenção do Estado nessa obra, você passa o contrato da construtora, no caso, passa para a seguradora e a seguradora tem que dar os pulos. Ou ela tem a equipe própria ou ela contrata uma outra empresa. Então, está se discutindo aqui no Brasil para utilizar esse tipo de seguro. Porque hoje o seguro que a gente tem nos contratos é um seguro de 5% do valor do contrato. Sinceramente, o valor de 5% não resolve nada. Assim, vai executar o seguro, executa, ele não resolve nada, 5% do valor da obra. Ou seja, esse seguro performance ele é completo, ele é 100%. Então a obra não paralisaria, você não teria, tá errado, tá, beleza, tira a empresa, você resolve o problema da empresa, porque o problema não é da obra, o problema é da empresa. A obra tem que ser concluída, a obra ela foi planejada, alguém assim, em últimos casos, um político prometeu aquela creche para algum lugar, em últimos casos, então ela tem que ser concluída. Uma solução para isso seria essa aplicação desse seguro performance aí. Muito bem, tomara que isso implaque, né, Diego? Porque paralisar uma obra que custa caro, suar o dinheiro do contribuinte e a gente nem saber se vai ter uma expectativa de conclusão dessa obra é um negócio lamentável. Uma outra questão importante, Diego, é que o BIM está despertando o interesse dos observatórios sociais do Brasil, né? Eu gostaria que você explicasse como isso está funcionando. Legal, esse é um projeto que eu tenho junto ao Observatório Social de Cascavel, né? Aí a gente eu vim pensando pequeno, o pessoal do Observatório aqui, o Alexandre já falou mais, eu falei que o pessoal do Observatório Nacional está tomando um corpo que está me assustando no bom sentido.
Mas é assim, eu tenho essa ideia de tornar esse conhecimento mais próximo, né? Como o Observatório Social, vamos dizer assim, das frentes de serviço, frentes de trabalho do Observatório Social é o monitoramento das obras públicas, eu acho super importante você ter um modelo BIM para fiscalizar aquela obra, porque os membros do observatório são poucos que são engenheiros. Então, quem vai lá na frente para monitorar essa obra, lá no canteiro de obras, ele não entende muito de obra, ele entende aquilo que ele viveu, mas ele não tem uma formação. Então, ele fica suscetível à lábia de quem está querendo enganar, né? Vamos dizer assim, quem está querendo cometer algum ato criminoso, né? Com o modelo BIM, o voluntário, nesse caso, ele pode chegar lá com um tablet, né? Chega lá, tem um modelo aqui, tá, aqui, vamos ver esse piso aqui. Esse piso era para ser tanto e tanto, porque o modelo ele tem BIM, né? Build Information Modeling. Então tem informação dentro desse modelo, não é só uma representação virtual, visual, né? Então, esse piso aqui era para ser porcelanato, 40 por 40, algo assim. Mas aqui não tá. Por que não tá desse jeito? Por que você executou diferente? Então, é uma ferramenta que dá praticidade, dá essa transparência, né? Então, a minha ideia é fazer, eu estou aí para montar esses webinars, esses cursos para todos os membros do observatório, claro, aqueles que quiserem participar e estiverem disponíveis, né, de todo o Brasil, para poder dar mais essa ferramenta para a gente monitorar de fato essas obras públicas. Então, pelo que eu entendi, Diego, essa é uma proposta que surge a partir de Cascavel. E como é que está isso aqui? Em que estágio que nós estamos hoje? Isso, exatamente. Já surge aqui de Cascavel, né? Nós já temos uma iniciativa parecida lá em Santa Catarina, também no Observatório Social, mas aí eu fui conversar aqui com o pessoal, o presidente, com o Alexandre, presidente Rui, né? E ainda está em fase bem inicial, né? Mas a proposta já foi lançada para o pessoal do Observatório Brasil, a nível Brasil, e já está ok. Falta a gente definir datas, definir como que será melhor a modalidade, webinar, mini curso, mas a gente está aí num estágio, estamos caminhando, vamos dizer assim, né? O conhecimento está aí, falta achar a ferramenta adequada e a melhor maneira para atingir o maior número de voluntários possível. Claro que vai ser aberto também para a população em geral que queira assistir. Uma outra coisa interessante, hein, Diego, desde que o Observatório Social existe, se eu não me engano, ele foi criado em 2006 em Maringá e já virou, inclusive, já ganhou título internacional como uma grande prática, né? E ele está disseminado no Brasil. Daqui a pouco você vai detalhar um pouquinho mais disso. Mas para que o BIM ele funcione com sucesso, ele vai depender também da simpatia dos homens públicos, né? O que você espera? Como isso deve acontecer? Isso como a gente tem esse decreto, né? Eu comentei antes, a gente tem esse decreto de disseminação do uso do BIM. Bem tímido para o começo, mas é um decreto, tem força, né? Agora, falando o que eu espero, é muito complicado. O nosso cenário político, obras públicas, o que eu vou falar não é novidade para ninguém, né? Existe corrupção, tanto que foi tanta gente condenada, né? Aí tantas empresas grandes que foram condenadas aí na Lava Jato, a exemplo da Lava Jato. Eu fiquei muito entristecido, né? Não porque alguém foi preso, não, entristecido com a engenharia, né? O mesmo caso do rompimento das barragens lá no Brumadinho, Mariana. Eu fiquei muito triste quando eu vi aquilo, porque assim, a engenharia falhou naquilo lá. E não é que ela falhou por ela ter feito algo errado, não, por ela não ter feito, sabe? Por a gente ter a classe como um todo, a engenharia ter sido usada, vamos dizer assim, por alguém que queria o poder, que alguém que estava querendo ganância, né? Estava buscando dinheiro, poder, fortunas. Então eu fiquei muito entristecido. Olhando esses cenários aí, hoje em dia já está um pouco menos, ou pelo menos está um pouco mais abafado. Eu ainda acredito que tenha essa possibilidade de encaixar o BIM. Só que ao mesmo tempo que tem essa possibilidade, como eu falei, é transparência, né? Tem muita gente muitos políticos aí que vão falar
não quero, porque isso aqui vai ser muito ruim implantar, muito difícil, isso aqui vai demorar muito tempo, eu não sei o que. Vai ter muito empecilho, vai ter, assim, para ter uma aplicação em todas as obras públicas a partir de 2028, que é esse decreto, ele é em fases, né? E até 2028 todas as obras públicas federais devem estar aplicando o BIM. Eu acho que nós vamos enfrentar bastante perrengue aí quanto a essas barreiras, né? Claro, tem que colocar gente nova lá na política, mas aí entra um outro detalhe que deixo para comentar depois. O Diego Rafael Bigger, engenheiro civil e professor universitário, é o convidado da live das 10h30 da SIC desta sexta-feira, e ele está falando sobre o BIM, né, que é uma ferramenta que traz, pode trazer transparência nas obras públicas. O que eu gostaria que você comentasse agora, Rafael, como integrante do Observatório Social, é como está o movimento hoje no Brasil? Bem, nós estamos hoje em 17 estados, né? Temos aqui, eu anotei, 144 observatórios formalizados, né? Vamos dizer assim. Claro, tem alguns outros que estão em formação, mas agora com todo esse período a gente alguma coisa suspendeu. Então nós estamos aí nos principais estados, na maioria deles, 17, 146 cidades. Aqui em Cascavel a gente tem um observatório bem atuante, né? Temos em Curitiba também, que é um observatório bem atuante. Santa Catarina temos o pessoal lá também. Então tem crescido. O problema é assim, a gente falta voluntário às vezes, né? Até um pedido que eu faço, né? Principalmente para os jovens aí que sentem essa necessidade de mudança. Não vamos esperar que os políticos vão fazer, que vai cair o maná do céu. O maná do céu não cai, gente. O maná do céu, Deus fala assim, tá lá e você tem que pegar. Uma coisa que eu falo sempre, Deus não vai guerrear por nós, Ele nos dá as armas, mas quem tem que guerrear somos nós. Agora a gente vai ficar esperando que os políticos vão entrar lá um dia e do dia para a noite as coisas vão mudar. Não, isso eu acredito que não vai acontecer. Então eu peço, que você que está ouvindo e tenha essa vontade de mudar o Brasil, a gente é conhecido mundialmente como o país da corrupção, é feio, né? É bastante feio. Então eu gostaria que tivesse mais essa atuação de entidades como o Observatório Social. É uma entidade que tem um trabalho muito bom, assim, muito bacana. Diego, você é um profissional reconhecido na tua área, é um jovem talento e que já participa de uma ação voluntária que é o Observatório Social. Mas você também deve estar preocupado em relação ao cenário todo que nós vivemos aqui no Brasil, principalmente no que se refere à corrupção. Eu gostaria de te ouvir, enquanto um professor, uma pessoa bem informada, uma pessoa com um senso crítico apurado, eu gostaria que você fizesse, diante, obviamente, do que você quer e pode responder, uma análise breve sobre o atual cenário político brasileiro. Bom, o nosso cenário é complicado, porque existe muita polarização, eu acho que a gente sempre fica polarizado, extrema esquerda, extrema direita, aí tem o pessoal que tem político de estimação, dependendo dos lados. Quando começam a falar, tal político fez isso por nós, gente, como eu disse antes, a gente tem que parar de esperar que um político, alguém venha fazer alguma coisa por nós, sabe? Temos que nós correr atrás, nós nos organizarmos, tem o Observatório Social. O que o Observatório Social faz? Monitora as contas públicas que combatem a corrupção. Se você se sente vocacionado para isso, encontre um observatório social na sua cidade, próximo de você, e se una a essas pessoas. Temos os Engenheiros Sem Fronteiras, temos em poucas cidades no Brasil. Aqui em Cascavel ainda não tem previsão de abertura, mas são entidades que atuam na sociedade, independente se tem político, se não tem político, porque se a gente fica esperando demais os políticos, sabe, nós brasileiros temos o costume de endeusar os políticos, independente de quem seja. Eu não estou criticando o atual, o antigo, no final das contas eu critico todos, porque eu sou da opinião que subiu lá vai levar pedrada, porque assim, tem que ser exemplo. Nós somos o povo deles e tal, mas tem que ser exemplo. Então, o atual cenário, eu acho que a gente, principalmente isso, deixar de lado essa polarização e essa esperança passiva nos políticos,
e trazer para nós, né, essa parte, as atitudes, os atos, né? Claro, não vou falar, vamos sair e quebrar tudo, não, né? Isso aí é errado também. Mas eu digo da gente tomar essa frente, educar os nossos filhos, educar as pessoas, os vizinhos. Então, eu acho que a partir disso eu acredito muito na educação das pessoas que resolve a maioria dos problemas. Diego, eu lembrei de uma frase aqui, na verdade eu não sei de quem é, mas nesse contexto não interessa quem é o autor, mas sim a importância e a importância que ela assume, né? O peso que ela assume no debate, que é a vaidade é a ruína do homem. Você colocou uma questão muito importante aqui, que infelizmente, nem todos, obviamente, mas uma parte dos políticos se colocam acima, né, do bem e do mal, e nós temos pessoas em outras instâncias, em outras instituições que agem como se fossem deuses, né, como se fossem criaturas absolutas de extremo poder que podem, a partir de uma decisão unicamente pessoal, interferir na vida de milhões. Isso é muito complicado, né? Então, mesmo diante desse contexto, né, desse país que nós temos, que é tão promissor e ao mesmo tempo tão problemático, né, que infelizmente nós temos uma enorme capacidade de criar e ampliar os nossos problemas. Só para dar um dado aqui, que de vez em quando eu repito nas nossas lives, e foi a professora Neita lá da UniOeste que também trouxe essa informação, que nós tivemos em 100 anos 25 grandes crises no Brasil, ou seja, uma a cada 4 anos, que no mundo, nesse mesmo período de um século, elas foram apenas 6, ou seja, nós temos uma capacidade enorme, tremenda, de tornar, né, a nossa realidade ainda mais difícil. Mas enfim, Diego, você é um profissional jovem, você é um jovem, o que eu gostaria de saber é o seguinte: diante disso tudo que está acontecendo no Brasil, qual é a sua expectativa? Você é um otimista ou um pessimista? É uma pergunta. Eu acho que nós precisamos ser otimistas, né? Independente da situação, né? A gente sempre tem que ter um otimismo, né? Sempre temos que ter esperança. Mas essa esperança, como eu disse antes, é uma esperança, não dá para ser essa esperança passiva de esperar que alguém vai um dia bater na sua porta e tal, olha aqui a solução para os seus problemas. Não, gente, se a gente não acordar de manhã cedo e batalhar e fazer as coisas certas e estimular aquelas pessoas que estão ao nosso redor a fazerem as coisas certas, as coisas não vão mudar, tá? Eu acredito na mudança das pessoas, né? Eu vivo mudando, né? É uma constante mudança, né? Porque faz parte da evolução do homem essa mudança, né? Você reconhecer que você está errado e a partir disso melhorar, né? O problema são aqueles que acham que estão certos, é daquele jeito mesmo, as pessoas que têm um pensamento muito rígido, né? Não vão mudar por causa que, igual o BIM, né? A aplicação do BIM em obras públicas. Não vou mudar porque se a gente parar agora a gente perde 1 ou 2 anos para aprender essa ferramenta. Você vai perder 2 anos agora, você ganha 11 bilhões de obras concluídas, basicamente. Então, eu acredito, né? Devemos acreditar, por mais que a situação é difícil, né? O Brasil hoje nós somos além de ser reconhecido como um país corrupto, né? Mas nós temos aí também um reconhecimento que a vergonha mundial por causa da pandemia, né? Isso aí eu dou risada porque não tem o que fazer, aconteceu, está acontecendo, né? As pessoas não cumprem, sei lá, uma série de coisas que eu não quero nem entrar nesse mérito, mas eu acho que a gente tem que perder isso e começar a agir de forma correta, né? Eu não gosto daquele político, brigar, não vai resolver nada. Você brigar entre vocês aí, né? Tem um professor meu aí que fala, não adianta, essa questão de locus interno é o que a gente consegue mudar. São as nossas atitudes, é o que nos rodeia perto. O locus externo, que é o político lá em cima, lá em Brasília ou aqui na Câmara, se a gente ficar xingando ele de casa, brigando, mandando mensagem no WhatsApp para os outros, ele não vai, ou se ele vê, não vai fazer diferença para ele. Então a gente tem que começar a mudar esse locus interno, cada um consciente das suas atitudes. Eu acho que aí a gente consegue ter um crescimento dessa massa, né, dessas boas atitudes, da ética, né? A ética que é um item que parece que está em falta, né? Muitas vezes a gente não vê a ética moral, né? Então eu acho que com isso a gente pode acreditar mais no Brasil. Eu quero aproveitar e pegar um pouquinho dessa mesma linha que o Diego está colocando aqui para fazer um comentário muito breve.
e dizer o seguinte, né, que o Brasil, apesar de ser esse país maravilhoso, né, com condições excepcionais, ele infelizmente nos indicadores que interessam ele está lá embaixo, e nos indicadores que não interessam tanto, que são geralmente ruins, infelizmente o Brasil está quase no topo de todos eles. Quer dizer, há alguma coisa de errado. Então isso aqui não é uma crítica, isso aqui serve para uma reflexão, para a busca de soluções, a qual eu também me ponho à disposição aqui para pensar e tentar encontrar, porque não é possível. Nós temos tudo e, infelizmente, nos indicadores que são os piores, o Brasil está lá na frente, naqueles que realmente interessam, né, de qualidade de vida, de educação, de alfabetismo, de desenvolvimento, né, de IDH, essas coisas todas. Nós estamos lá embaixo nas coisas ruins. Ele acabou de citar aqui na questão da pandemia. Daqui a pouco a gente vai estar liderando em função de uma série de interesses, quer dizer, o presidente infelizmente não pode governar sem entrar na questão política, mas a gente tem que se unir. Eu acho que esse é o grande mote. Diego, eu vou fazer uma coisa aqui que geralmente eu não costumo fazer nas lives das 10h30 da SIC, mas nós temos um tempinho ainda e eu agradeço a audiência. Nós tivemos um crescimento de audiência da metade para cá e muita gente chegou agora há pouco, viu, Diego? Eu gostaria que você fizesse de uma forma rápida uma síntese para que essas pessoas entendam, né, do que é exatamente o BIM. Tá bem. Agradeço a audiência também aí, né? É importante para todos nós aí, para a comunidade geral, para a SIC. Então vamos lá. BIM é um acrônimo, né, de Building Information Modeling, é uma modelagem da informação da construção. Ou seja, traduzindo isso que eu falei, aí tem um monte de coisa técnica aqui no meio e tal, beleza, a gente coloca aqui. É uma construção virtual. Então a gente vai construir a nossa casinha, casa popular, a casa alto padrão, que seja, qualquer construção que seja. A gente vai construir virtualmente essa futura construção real. Ou seja, a gente vai ter as paredes com chapisco, emboço, revestimento cerâmico, ou parede pré-fabricada, ou qualquer que seja a metodologia. A gente vai refletir, vai antecipar as decisões que seriam vistas só lá na frente no processo tradicional, muitas vezes em canteiro de obra, né? E a gente antecipa na fase de detalhamento do projeto. Como é que vai ser essa parede? Vai ser X. E esse piso aqui, como é que a gente faz? Faz desse jeito. E já coloca no modelo. Então o BIM é isso, é uma construção virtual, um protótipo, onde a gente consegue fazer simulações de forma prática. Eu fiz um edifício, agora nós vamos fazer um estudo energético, né, de eficiência energética desse prédio. Fiz um estudo no software, modelei ele, fiz um estudo no software e rodou, não tá legal, vou gastar muita energia para poder deixar no conforto. Pensamos aí num hotel, né, que fica com os quartos ocupados e os hóspedes normalmente deixam o ar-condicionado ligado. Então, pensando, qual a solução que a gente vai fazer? Vamos substituir a fachada, por exemplo? Beleza, faz a simulação na construção virtual e faz a análise de novo. Com isso, a gente, legal, ficou melhor, agora vamos fazer aqui, vamos colocar um telhado verde, legal, isso quanto custa? Isso tudo integrado, gente, não faz um, faz o outro, vai depois, vai ver. Você pode integrar tudo e já falar, beleza, eu economizei um monte agora, na construção normal, convencional, mas eu vou gastar X mil reais por mês de energia elétrica, não é viável, né? Mas eu invisto mais agora, coloco aí, sei lá, vou gastar 20% a mais na construção agora, um exemplo, tá, gente? Mas eu vou economizar, vou ter quase zero energia, porque eu vou usar fotovoltaico, vou usar telhado verde, eu não vou ter quase gasto de energia, sem contar os resíduos, né? Resíduos da construção civil, né? A gente não vai ter essa demolição, quebradeira, refazimento do negócio. Então, a construção virtual, o BIM é uma construção virtual, traduzindo, seria dessa forma. E o mais importante de tudo, pessoal, dentro do que o Diego acabou de resumir aqui, é que essa ferramenta possivelmente vai ser utilizada pelos observatórios sociais do Brasil como um método de transparência em obras públicas, ou seja, é um recurso tecnológico que poderá trazer mais eficiência e mais economia ao nosso dinheiro na execução das mais diversas obras públicas pelo país todo. O nosso convidado de hoje, da live das 10h30 da SIC, Diego Rafael Bigger, engenheiro civil com pós-graduação em engenharia de custos e professor universitário, e é membro do Observatório Social de Cascavel,
Mais uma vez, Diego, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice, Genésio Pegoraro, e de toda a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, quero agradecer a tua presença aqui e dizer que você trouxe, de fato, né, informações realmente contundentes, né, nessa questão toda envolvendo a construção civil e a aplicação dela na esfera pública. Quero convidar mais uma vez a todos que nos acompanham a assistir os nossos encontros, né, as nossas transmissões ao vivo, sempre às 10h30. E na semana que vem, uma agenda cheia com pessoas igualmente interessantes e capacitadas. Obrigado, Diego. Valeu, gente. Muito obrigado pela audiência. Eu agradeço pelo espaço, poder estar divulgando o nosso projeto, principalmente do Observatório, né? Trazer essas informações que são muito importantes, né? A gente está atualizado dos dados, né? E essa questão de fazer as coisas certas, né? Esse aqui é o mais interessante. Valeu, gente. Um grande abraço. Obrigado, Diego. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.